Fala pessoal, beleza? Ó, hoje eu vou estar falando sobre gaps, tá? No nosso índice futuro a gente tem vindo aí de movimentos diários consecutivos de gaps um atrás do outro. A tradução do gap é lacuna, então no caso aqui o que é que nós temos, né? Temos aqui esse candle diário, temos aqui esse outro candle diário e existe um vazio aqui entre eles dois. Isso daqui nada mais é do que o que a gente chama de gap, um movimento onde o preço pulou desse patamar aqui para esse outro, aí depois ele pulou para aqui para cima, aí pulou para baixo e assim por diante. Esses movimentos são nada menos do que os gaps, tá bom? E por que eles acontecem? Vamos lá. Colocar aqui em prática toda a habilidade no Paint e o seguinte. Cada negociação que vai saindo, vamos imaginar que aqui a gente tem uma escala de, de uma moeda, de uma ação, assim por diante, tá? No eixo Y. Eixo Y e o tempo, certo? Vamos imaginar que o preço sai a negociação aqui, aí sai outra um centavo acima, 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 sai outra embaixo, baixo, cima, baixo, cima, enfim. Toda mínima movimentação dessa aqui, que está sendo de um centavo, está saindo negócio, tá? O que acontece com o gap? Acontece que o seguinte, saiu uma negociação, ou seja, alguém comprou e vendeu a um preço determinado, aqui R$ 10, por exemplo, tá? E o próximo negócio que se concretizou naquele ativo, naquela ação, foi, por exemplo, nos R$ 9. Então a gente tem esse gap aqui, temos esse gap aqui, tá? E isso fica nítido no candle de 5 minutos, por exemplo, quando a gente está vendo um gráfico de 5 minutos, um candle de 5 minutos, tá? E quando termina esses 5 minutos, quando a gente tem aqui uma formação desse candle de 5 minutos, essa movimentação, e acontece um gap, aqui ó, uma barra altista, por exemplo, o fechamento foi aqui em cima, e nesse exato segundo sai uma negociação na nova barra, uma negociação embaixo. Aí ele faz a formação de um candle e tal. Então, o fechamento desse candle foi justamente aqui e a abertura do novo candle foi justamente aqui, havendo essa diferença, tá? Havendo essa diferença aqui desse fechamento com essa abertura, esse distanciamento aqui. Esse distanciamento aqui nada mais é do que o que a gente chama de gap. E isso vem acontecendo diariamente no nosso índice futuro. Na verdade, é até bastante comum acontecer em gaps, porque como o nosso mercado fecha, existe uma não negociação nesse período de tempo, e quando amanhece o dia, quando vai abrir o mercado, o preço dos ativos, os preços dos nossos instrumentos financeiros, eles são atualizados. Uma maneira simplista de explicar seria isso. Então, saiu alguma coisa aqui de um dia para o outro que vai fazer o preço do ativo desvalorizar, daí ele vai abrir lá embaixo porque as pessoas vão estar mais interessadas em estar comprando e vendendo lá embaixo, por exemplo, né? Isso estou vendo aqui no gráfico diário, né? Também é totalmente possível a gente encontrar no gráfico de 5 minutos, de 1 minuto, num gráfico intraday. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa aqui. Pronto, já achei aqui. Vou tirar um print dessa imagem aqui, jogar no nosso Paint, tá? Vamos lá. Pronto. O que é que nós conseguimos observar aqui? Que o preço, ele abriu nessa faixa de preço, certo? Fechou aqui, teve uns 5 minutos aqui para essa formação, foi iniciado um novo candle, e nesse início desse novo candle aqui, a primeira negociação foi um pouquinho acima do fechamento anterior. Ou seja, se o ativo tivesse negociando minimamente ali, a mínima variação possível, ele deveria ter aberto exatamente onde ele fechou, tá? Mas como isso não aconteceu, como aconteceu esse gap,
Ou seja, nesse pequeno espaço de tempo, né, tivemos um novo negócio somente acima, havendo esse gap. Tá, beleza, Carvalho, estou entendendo o que é esse gap, quando ele acontece, tem relação totalmente ligada às negociações que vão acontecer. Mas por que isso acontece, né? Porque a gente consegue observar esses gaps. Por que acontecem esses gaps aqui? Olha, normalmente esses gaps eles são caracterizados através de baixa liquidez, tá? Baixa liquidez, onde as pessoas não estão tão interessadas, posso dizer assim, em estar negociando aquele ativo e acaba que uma pessoa quer comprar ali, aí a outra quer comprar mais não sei aonde, então gera essa diferença de valores, posso dizer assim, tá? Existem ativos com alta liquidez, existem ativos com baixa liquidez, existem ativos que em alguns momentos são altamente líquidos, tem outros ativos que possuem uma liquidez bastante baixa, para sempre, né, constantemente. Por exemplo, temos aí o caso do ouro no mercado internacional, que é o SHA USD. Né? Vou até escrever aqui para você que está assistindo esse vídeo entender. SHA USD. SHA USD nada mais é do que o ouro na cotação do dólar. Ultimamente, as negociações desse par, desse metal, né, tá vindo com pouca liquidez, e isso acarreta em que? Em gaps entre os candles ali, entre os preços, baixa negociação, etc e tal. Então, a gente consegue identificar quando um ativo está com bastante gap. Isso quer dizer alguma coisa, quer dizer que ele é pouco líquido ou ele está pouco líquido. E isso, dependendo do tipo de operação que a gente for fazer, pode ou não prejudicar, tá bom? Então é importante estar ciente desse acontecimento no ativo que você está operando, no instrumento financeiro que você está operando, para que você fique ligado. Opa, estou operando aqui e estou vendo que está com pouca liquidez porque está tendo muitos e muitos gaps entre candles de 5 minutos, entre candles de 1 minuto. Então isso é um fator ali que a gente precisa estar observando e pode indicar em alguns momentos até de certa forma, um problema para muitas pessoas, para muitos traders, porque o cara precisa de muita liquidez e isso é um indício de que aquele ativo, aquele instrumento financeiro está com baixa liquidez. Que pode, dependendo do nível dessa baixa liquidez, pode nem atrapalhar, mas esse é um dos indicativos que a gente precisa ficar ligado para saber se devemos ou não entrar em uma determinada operação, tá bom? Então, essa é uma visão geral sobre Gap, espero que você tenha entendido. Tamo junto, deixa o likezão, se inscreve no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo.